Suave, tudo em cima? Oi, sou o Lucas, também conhecido como Onak. Onak, né? Eu tenho que pegar o costume de falar Onak. E vou reagir a um vídeo. O vídeo em questão que eu pretendo reagir aqui é um vídeo do Tissu, que é um canal que eu acompanho, que se chama Você Não Deveria Se Identificar com Esses Personagens. E vamos ver o motivo do porquê. E antes de começar, se hidratem, por favor. É uma coisa bem importante e essencial para o ser humano. A maior parte do nosso corpo é composto por H2O, então beba bastante água. Se você usa o Twitter, com certeza você já passou por algum desses personagens muito scrollável, mesmo se você nunca tenha ouvido falar desses filmes. Vou aumentar o som, tá meio baixo aqui pra mim. Por algum motivo eles se tornaram muito populares entre essa galera que se autodenomina incel e passou de ofendendo minoria, usando desses personagens como Incel, Red Pill, Sigma, praticamente tudo o mesmo padrão, né? Que se encaixa no mesmo padrão. modelos de comportamento e colocando em memes e memes e piadas e memes e... Puta que pariu, por que isso é comum? É literalmente só misoginia. A existência e, mais surpreendente, a normalização dessas pessoas na internet é uma consequência de eventos que tomam conta ao decorrer dos anos. Tipo, nunca foi estranho ser misógino, transfóbico ou racista, ou como eles preferem ser chamados, politicamente incorretos? Porque essa galera tá fazendo exatamente o que sempre fizeram, zoando minorias. Vamos só pular esse lance de 4chan e garoto escroto no quarto finalmente achando lugar para expressar ideias fodidas e chegar na criação da palavra incel. Isso significa involuntariamente celibatário, pessoas que não têm relações sexuais mesmo querendo. Eles jogam a culpa de sua incapacidade de se relacionar na sociedade, e não de fato em suas crenças individuais e problemas como o sexismo. A palavra em si pode parecer inocente, até você ter noção do seu contexto e como é utilizada para classificar um certo tipo de pessoa. Todo esse cultivo de pessoas que se recusam a tentar entender o porquê falham em se relacionar olhando para si mesmo, gera um formigueiro de homens justificando os erros uns dos outros. Em relação de se relacionar na sociedade em si, é que você tem que ir conforme ao jogo, né? Se a sociedade está seguindo uma tendência, algum padrão, querendo ou não, caso você queira se relacionar em qualquer sentido, relacionamento de amizade ou relacionamento amoroso, você precisa se enquadrar, você tem que ir conforme o jogo, senão você não consegue. Não é pra você literalmente seguir os padrões, né? Mas você ser o mais semelhante possível. Porque, querendo ou não, o ser humano ele gosta de ver o que é comum pra ele, o que é mais padrão pra ele. Porque se você vê uma coisa muito fora do normal, creio eu que vai te causar algum espanto e você não vai querer se aproximar. Então é sempre o mais próximo possível do seu padrão e do padrão da sociedade em si, entendeu? Então, eu acho. Vamos ver o que o Tissu acha. Sabe, todo esse papel de que mulheres preferem os vagabundos, os Zé Droguinhas, e como a culpa são delas porque não veem o quão legal você é. Um bagulho bem temporex. E eu falo isso, mas é meio óbvio que essa galera dominou quase que a internet inteira. Inferno. Eles chegaram aqui primeiro. Então, por mais que eles tenham mantido isso em fórum por um tempo, era inevitável ter a popularização em massa do termo. É igual absolutamente tudo do 4chan. E daí, isso se tornou algo que as pessoas falam. Some dudes just can't handle a woman's body. You two have fun at Incels Anonymous. Mas no lugar de significar virgão, como as pessoas usam, ela na verdade significa pessoas que não querem, mas são virgens e culpam isso nas mulheres. Ou seja... Eu sou misógino! Eu sou misógino! Incel é só misógino. E... daí a galera que era chamada, ou até se autodenomina incel, pegou esse termo e meio que usou toda essa ferramenta de internet, como o meme de Ojak e Sigma, e viraram a mesa. Ser incel se tornou algo identificável. Incel virou basicamente Sigma. Como eu falei, na superfície você pode se enganar e falar que só significa o que a palavra abrevia, mas isso seria ignorar todo o contexto do seu surgimento e até o uso tardio. Esse termo ainda é usado pelas mesmas pessoas. Não é algo ok ser incel. Não é engraçado. Suas piadas nascem de incapacidade de entender as falhas dentro de você e uma revolta infantil fermentada por uma solidão Levando em patética. consideração, É quase como uma... realmente, parando pra pensar um negócio que ele tá colocando aqui no vídeo, é que tem muitas pessoas, eu acho que grande parte das pessoas é porque é difícil do ser humano reconhecer o próprio erro, né? A gente, querendo ou não, quer sempre esse alto valor ali bem valorizado. Mas às vezes quando inflige nosso ego, vamos dizer assim, porque a gente não consegue determinada coisa, ou a gente arranja uma justificativa para aquilo,
para aquilo ser mais fácil pra gente carregar entre si, ou a gente literalmente aceita. E o mais fácil eu acho que é uma justificativa. Levando em consideração isso que ele tá falando, creio que realmente tem muitas pessoas que se considera que se consideram incel, não sei, Sigma, Red Pill, só por conta disso. Eu acho. É difícil você reconhecer o próprio erro, né? É bem difícil. Mas Capacidade de ler. Ah, calma. É uma incapacidade de ler. Não consigo ler nada. Isso é importante. Eles não conseguem fazer essa leitura consigo mesmos, com suas situações, e logo não conseguem fazer isso com mídia. Isso vai ser importante mais tarde, mas agora eu quero falar o motivo do porquê eles terem pego esses personagens em específico pra se refletirem. Ah, e uma coisa. Fencel não existe. Para com essa porra. Nem faz sentido. E não é gênero. Fê incel não faz. Todos esses personagens são de filmes que foram dominados por esse enxame de incel. Sabe, esses protagonistas extremamente quietos, solitários e normalmente os únicos lúcidos dentro de uma sociedade extremamente cansada e apática à existência deles. Logo se vê essa projeção dessa galerinha estranha que paga de coitada, enquanto que condena todo mundo ao redor deles. Não que eles não pudessem entender o que tem de errado com eles. Eu acredito que a maioria, na verdade, tem ciência desses problemas e escolhem se fechar nesse. esse filme que tá de fundo agora, Laranja Mecânica, é muito bom. Recomendo. O filme, não a filosofia e o que ele tá querendo trazer. O filme, tá? Pelo amor de Deus. É muito bom. Esses grupinhos e reconhecer esses problemas sem a menor intenção de solucionar eles. Mas o curioso é que desses filmes, eu só vi um que de fato tem intenção de ser alvo dessa projeção empoderadora a essas pessoas. E a gente vai chegar lá. O valor desses retratos a pessoas problemáticas se encontram no quão escrotas e falhos eles são. Taxi Driver, The Wolf of Wall Street, Drive, No Country for Old Men, Clockwork Orange, Donnie Darko. E outros filmes preferem retratar como se essas figuras vivessem em um mundo quase que distópico, e seus protagonistas estão desvendando essa farsa, como Nightcrawler, Fight Club, gripado. Blade Runner e Joker. E é curioso fazer essa distinção, porque se torna mais evidente essa vestimenta de poder que pode partir do telespectador que não percebe as críticas feitas ao protagonista escroto que lidera a perspectiva do filme. Outros são só a fantasia de poder, sem subversão de nada ali. Mas nessa segunda parcela se torna um caso mais particular, onde existe muita ambiguidade por uma covardia do próprio filme, que resulta em uma revolta de cinéfilos que entendem o que esses filmes realmente querem comunicar, mas são obrigados a ver eles sendo reivindicados por esses incéis que não leem a obra da mesma forma que eles. Isso me faz perguntar pra quem realmente são esses filmes. Nessa perspectiva que esses fãs sigmas enxergam, eles são os únicos que verdadeiramente entendem a obra, porque o filme que vende essa ideia de poder ser entendido profundamente por um grupo seleto de Zap indivíduos. zap. Dessa maneira o filme ajuda esse público a parar de se sentir medíocre. O quão inevitável era essa situação de apropriação de algo que foi literalmente criado pra eles. Se existe um erro na compreensão de um texto ambíguo, quanto disso é culpa do filme? Eu digo quase que toda. Seu comprometimento com a ambiguidade em função de tornar seu filme mais cult é uma busca de fugir da responsabilidade de manter uma condenação direta a pessoas que claramente vão tomar sua narrativa pra si. Aceite de uma vez, Fight Club e todos os filmes desse tipo vendem a exata narrativa que essas pessoas buscam, que tem algo de errado com o mundo. Não, vocês não precisam crescer, não precisam mudar, consumam isso aqui. Vocês têm razão de se sentir assim, e aqui estão os motivos. É estranho como sempre arruma desculpas pra retratar essas pessoas exatamente da forma que eles querem ser retratados. O quanto você pode reclamar nesses cenários? O que sempre esteve à venda aqui foram fugas à realidade, nunca confrontando, dando ao telespectador todas as ferramentas que precisam pra odiarem a sua própria realidade, pra que eles possam substituir ela por algo que reconheça seus problemas, mas de forma alguma os resolvam. Já não é mais só duvidoso a existência disso no cinema. É repreendível, sejam filmes obviamente ruins ou os que conseguem esconder isso. Agora, Ele falou filme ruim, mostrou o Joker, pô. O Joker é mó legal. Eu gostei, pelo menos, quando fui assistir no cinema. Gostei pra caramba. Até porque foi o prêmio que o Fênix, né, ganhou como melhor ator. Eu gostei de The Joker. Ou só foi coincidência, né? Espero que ele tenha gostado de Joker. Eu gostei, pelo menos. se tratando do primeiro caso, eu sinto bastante direito em reclamar. O filme faz mais que o suficiente pra deixar evidente o nojo pra essas pessoas. Se forem pra ter essas coisas na tela grande, que seja com tanta raiva, tanto desdém quanto esse filme tem por elas. Chega a ser patético como essas pessoas ainda conseguem achar uma forma de fetichizar e se projetar nesses personagens caricatos que são a clara condenação, constante e impetuosa, às características mais presentes nessas comunidades incéis. É a mais clara performance de incapacidade de leitura midiática. Essas pessoas são incapazes de reflexão por si mesmas, então se revoltam aos arredores. Filmes que os acolhem têm tanto valor pra eles quanto os que os condenam. No fim, serão mais personagens pra adicionar aqui em list. E se for pra ter, que seja com esse nojo.
Tem que ser muito cuidadoso escrevendo essas figuras, e sendo bem honesto, já passei do tempo de achar que essa problemática seria motivos para que eles não existissem. Eu não quero que esses personagens parem de existir, isso não teria utilidade, não. Mas eu também já cresci de buscar qualidade nesses retratos. Ele falou de novo qualidade e mostrou o Joker. Eu acho que ele realmente não gostou de Joker. Eu acho que ele não curtiu mesmo o Joker. Eu curti pra caramba. Ah, tá bom, né? Cada um com seu gosto. Simplesmente busco filmes diferentes e, com frequência, melhores e mais responsáveis. Como eu também aproveito as poucas coisas divertidas e inusitadas presentes nessa zona de prepotência masculina. Mas se você fala merdas como eu sou muito Patrick Bateman, eu vou roubar algo de sua casa. Tá, tem 2 casos em específicos presentes nessa bagunça toda que eu acho especialmente revoltantes. Começando com o Joker, que é, de ponta a ponta, tudo o que essa galera acha do mundo misturado com a forma de pensamento crítico sobre esses problemas. O primeiro filme com um tom totalmente sombrio e adulto do diretor Todd Phillips, anteriormente conhecido por ser diretor de Se Beber Não Case, onde conta a história do surgimento do vilão mais icônico do morcegão da DC. Qual o problema do filme exatamente? Bom, tudo. Todo o roteiro parece que foi feito por uma criança de 14 anos que foi chamada de virgem e que descobriu a verdade sobre a sociedade, que todos são rudes e malvados e ninguém presta atenção em mim, Enquanto isso, a cinematografia faz de tudo para tentar se manter um padrão de cinema respeitado, que faz ela só roubar planos inteiros de filmes de verdade, enquanto que tenta se passar por um deles. All I have are negative thoughts. I got some bad ideas in my head. Mesmo que lhe falte um mínimo de consciência presente nesses outros filmes. Aqui é um exercício vazio e burro de estética. No máximo é legal de se olhar, mas não comunica porra nenhuma. Chega a ser cômico. O intervalo de tempo entre o assassinato no metrô e o Arthur entrando em um banheiro pra dançar, eu nunca vi tanta prepotência e ingenuidade em um lugar só. E honestamente o que dava pra se esperar de um filme que se vende inteiramente na ideia de retratar a criação das figuras mais excêntricas dos últimos anos. Ele não gostou de Joker. Não curtiu. Aparentemente ele não gostou do roteiro, né? Porque, querendo ou não, dentro do contexto do filme do Joker, é que ele vira o vilão, né? Mas pior que é verdade, ele se torna um vilão perante as coisas que ocorrem na sociedade contra ele, né? Que ele sofre ali, sofre aqui, ninguém entende ele, realmente. E depois de um tempo ele fica mimado e fica revoltado. Realmente, levando em consideração o roteiro, sim. Mas eu pelo menos gostei do modo como o Fênix retratou isso. Eu gostei bastante do filme por conta disso. Eu achei que a atuação dele foi ótima. Bem ótima, na verdade. É um filme que eu gostei bastante. Mas, tá bom. A proporção que o personagem do Coringa tomou tornou todo o personagem muito cansado. Ele era só Ah, eu tô com a voz fanha assim porque eu tô gripado. Nossa, tô muito gripado. Tô gripado já faz uns 4 dias. Mas faz parte do ofício. palhaço, e daí enfiaram toda essa merda existencialista metalinguística sofisticada que não passa de uma tentativa de manter o personagem vivo por aparelhos, depois da morte do mesmo na piada mortal. Desde tantas... Eu acho que, tipo, toda a retratação, no geral, assim, de qualquer coisa, coisas que são antigas, tipo o quadrinho do Batman, essas coisas, pra se enquadrar no padrão da atualidade que vai ser postado, divulgado em si, eles tentam pegar assuntos mais atuais. Eu acho, pelo menos. Um exemplo que eu posso dar, tem um vídeo do Tropia, que eu me lembro do Tropia, desculpa se eu estiver enganado, que ele fez sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate. E ele equiparou os dois filmes, o primeiro lá da década de 60, 70, não me recordo, e o mais recente que foi o Johnny Depp que fez, o Willy Wonka. E tipo, o contexto e toda a narrativa do filme, ela foi enquadrada mediante o contexto da atualidade, ali da época. Então eu acho que isso em qualquer coisa, porque pra ter o alvo, né, pra ter um público e as pessoas gostarem do filme, gostar que eu falo, apreciar a obra, não se identificar com o personagem, porque se você se identificar como Coringa vai pro psiquiatra, meu colega. Mas pra você se identificar de alguma forma com o personagem, com a narrativa, você curtir de alguma forma, eu acho que também tem que ter alguma coisa que você se identifique, entendeu? Porque se tiver uma coisa nada a ver, você vai ficar tipo, catapimbas, que é isso? Ou pode ser o que pode ter acontecido com o Chizu, assim, presumindo, obviamente, é que ele não apreciou tanto a obra porque ele não encontrou alguma coisa pra se identificar ali. E é super natural, tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a concordar com tudo. Porque se fosse pra concordar com tudo, a sociedade em si não ia evoluir de alguma forma. Claro que tem conflitos com isso, mas é natural, né?
por conta da discordância. Coisas que me irritam nesse filme, a maior de todas é o quão preguiçoso tudo é. E não existe nem sequer uma tentativa por parte do diretor de fazer sentido de algo ali. A verdade é que o Todd Phillips quis fazer um filme que incita a revolta e faz uma crítica social, mas falha em decidir o que sua obra tá criticando. Ele quer simultaneamente a liberdade de não se comprometer com qualquer mensagem minimamente política, I look like the kind of clown that could start a movement. e ao mesmo tempo se tratar de problemas imersos em política. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. As transições abruptas de um filme medíocre sobre uma pessoa que é hiperbolicamente repreendida pela sociedade meramente por existir, para a manifestação pseudo-artística das frustrações dessa pessoa, chegam a ser ridículo. Passava por piada de mau gosto até, uma imbecilidade de se existir e triste que fez o sucesso que fez. Só prova que esses filmes não precisam ser inteligentes, eles não precisam ter autoconsciência, eles só precisam ser agradável esteticamente. E para terminar, eu queria falar... Ele não do filme curtiu mais The popular Joker. nessa classificação de obras. American Psycho é um filme de 2000, que segue o protagonista Patrick... Vou ser sincero, ainda não assisti. Não assisti American Psycho. Não assisti. Nem sei o que comentar. Eu conheço ele por conta dos memes que fazem, por conta também do conteúdo incel, Red Pill, Sigma, sei lá, Alpha. Eu conheço por conta dos memes, mas eu nunca assisti o filme. Bateman, que é um funcionário em uma empresa de grande porte, ocupando uma posição social bem privilegiada e muito característico da virada dos anos 2000, sabe, empresário e tal. O que ninguém sabe é que essa vida frontal do Patrick é usada para esconder um assassino a sangue frio que mata mulheres logo depois de ter relações sexuais com elas. Ele é misógino, racista, egocêntrico e, mais importante que tudo, ele não existe. O que diferencia esse filme de qualquer outro é que ele dá um passo além de criticar superficialmente os problemas de pessoas que possam se identificar com o protagonista. Quase que com gosto, toda essa cultura Sigma engoliu sem... Então foi o que eu comentei. Se você se identificar com o personagem, por favor, imediatamente, pra fazer um favor pra humanidade, vá pro psiquiatra. semblante do Bateman como um homem alfa, sempre controle, sempre certo, superior, Um meme. melhor, ou melhor. E o filme por si só não se contenta em absorver essas narrativas, ele desmantela todo o conceito de atribuição ao valor do personagem Patrick Bateman. Se você viu o filme, você já deve saber disso, mas existem vários momentos claros que quebram o conceito da existência do psicopata americano. O Bateman é um covarde vazio que busca validação na sua existência pelo comportamento mais real que poderia acontecer. O que é mais real do que desmembramento de um corpo, sangue quente e fresco contra sua própria carne. Isso não teria tanto valor se ele não se apresentasse de uma forma diferente. Na cultura que Bateman vive, as nomenclaturas e a apresentação tomam posse do indivíduo. Nada além disso importa naquele mundo. Mas com a simples realização de que o mundo é uma mentira, aqui tudo, inclusive o Bateman, é uma mentira. Toda essa crosta dá espaço para momentos honestamente infantis que existem nessa afirmação de querer ser um psicopata, alguém incapaz de sentir emoção e empatia. Hate that job anyway. See why you just don't quit. Because I want to fit in. Quando ele fala isso aqui, você pode cometer o erro de enxergar um assassino tentando esconder seus crimes, mas é só uma criança querendo ser parte de um grupo. A todo momento existe uma tendência de apontar para posses, TVs, produtos, ternos, cartões. O valor do ser acaba se perdendo por ter que se definir em relação aos objetos. A hierarquia de poder se torna a hierarquia de posse. E como esses objetos são substituíveis, assim são seus donos. São criaturas inexistentes que buscam algum sentido por atribuição de meios terciários. Por isso não importa se Bateman é um assassino. Não importa quais ideais ele carregue, do jeito mais claro e óbvio possível, nada do que ele faz importa. Ele mantém sua falsa máscara, até quando ele mesmo quer ser convicto dos seus crimes, que é o resultado de um desespero em se afirmar como mais do que seu valor de possuidor posto pelos objetos que o dominam. Muito como as pessoas que se identificam com ele procura um senso de certeza em algo, ser, pertencer, qualquer coisa assim. Ser alfa, odiar mulher, compartilhar memes, falar, é muito eu. Nenhuma dessas coisas parte dele, são forçadas no momento que ele perde para si mesmo, para o meio, para os objetos. No filme tem certos momentos cruciais e interessantíssimos de se olhar. O Bateman forjando a ligação de um colega de trabalho que ele mata, com uma imitação bem porca, mas é o suficiente para convencer as pessoas. Nenhum deles tem voz própria de qualquer jeito. Até uma das cenas mais famosas do filme, onde o Bateman fala sobre um álbum, a review nem é dele, mostrando quão incapaz ele é de pensar por si mesmo. Ele pode sorrir, falar como se tivesse opiniões próprias, apertar sua mão e sentir sua pele, mas ele não existe. E daí chegamos no final do filme, um momento de choro e desespero, quando ele tá prestes a ser pego. Ele não é um psicopata, ele tem noção e arrependimento de suas ações. Caso contrário, ele não choraria igual uma criança quando parece que tudo finalmente acabou. Tudo o que poderia dar errado, deu. Ele não é metódico ou calculista, a todo momento ele tá a um passo de ser pego pelo detetive. Ele não é particularmente inteligente ou especial. A única coisa que ele achava que tinha pra si, que ele diferenciava e o mantinha vivo nesse meio corporativo, seus crimes no caso, no fim se mostram como desinteressantes. São irreconhecíveis até, porque nada nesse mundo é real, exceto como você se apresenta, que por si só o condena a ser substituível quando não passam de objetos e cargos. Nada deixa isso tão claro
claro quando o cartão de negócios com seu nome carrega tanta significância para essas pessoas na sua apresentação, mas nunca no nome da pessoa. No fim, aqueles que se veem no Bateman entenderão algo. Eles são tão vazios quanto ele. Todas crianças que não serão repreendidas. E ainda que essas mesmas pessoas reconheçam isso, essa confissão não significaria nada. Bom, tchau.